As crianças de olhos negros. Carlos, um homem habituado à serenidade que a solidão ocasional oferece, encontrava-se em sua casa naquela noite sombria e tempestuosa. Ele sempre valorizara momentos de tranquilidade como aquele, especialmente agora que sua esposa e filha estavam fora, visitando a sogra. A chuva torrencial que transformava as ruas em rios lamacentos impediu que elas retornassem, deixando Carlos livre para aproveitar a noite sozinho. Sentado confortavelmente em sua poltrona, ele assistia a um filme enquanto o som ritmado da chuva tamborilava nas janelas. Ao lado, sobre a mesa, descansava uma xícara de café ainda quente. A cena parecia perfeita, mas algo na atmosfera daquela noite estava diferente. Carlos sentia um leve desconforto, uma espécie de pressão invisível no ar, como se a tempestade trouxesse algo mais do que o frio e a umidade. Ele ignorou a sensação e voltou sua atenção para a televisão, convencido de que era apenas a solidão pregando-lhe uma peça. Mas então, as batidas vieram. Leves e hesitantes, quase engolidas pelo som da chuva. Carlos franziu o senho, intrigado. Aquele som parecia deslocado, estranho. Quem poderia estar batendo à sua porta em uma noite tão horrível? Levantou-se lentamente, desligando a televisão. O silêncio que se seguiu amplificou o ruído da chuva e das batidas insistentes. Ao abrir a porta, foi surpreendido pela figura de duas crianças pequenas, encharcadas, usando capas de chuva amarelas desbotadas e capuzes que ocultavam grande parte de seus rostos. A luz vacilante do corredor tornou a cena ainda mais espectral. As crianças permaneciam em silêncio por alguns segundos, antes que a mais velha, aparentando cerca de 14 anos, erguesse o rosto parcialmente escondido pelo capuz e dissesse: "Estamos perdidas." Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas o suficiente para perfurar o barulho da tempestade. Carlos hesitou. Algo nelas o incomodava profundamente. Elas pareciam pálidas, brancas demais, como se o frio houvesse drenado toda a cor de seus corpos. No entanto, ele não conseguiu negar ajuda. Como poderia deixar crianças tão pequenas enfrentarem um temporal como aquele? Movido mais pela obrigação moral do que por vontade própria, Carlos deu um passo para trás, permitindo que entrassem. Assim que cruzaram a soleira, um trovão ensurdecedor ressoou, e as luzes da casa se apagaram abruptamente, mergulhando tudo na escuridão. "Esperem aqui, vou pegar velas", ele disse, tentando manter a calma. O som de seus passos ecoava pela casa enquanto ele se dirigia à cozinha. Mas havia algo de errado. A temperatura parecia ter caído bruscamente, e a casa, antes confortável, agora parecia opressiva. Ele pegou uma vela e a acendeu, mas não conseguia afastar a sensação de que algo o observava. Ao retornar à sala, Carlos encontrou o lugar vazio. As crianças haviam desaparecido. "Onde vocês estão?" ele chamou, mas sua voz parecia ser absorvida pela escuridão. Nenhuma resposta veio. Apenas um silêncio opressor que parecia engolir os sons da tempestade lá fora. Foi então que ouviu passos suaves no corredor. Ele seguiu o som, com a vela tremendo em sua mão. As crianças estavam paradas diante da porta do quarto de sua filha. A mais velha virou-se lentamente, puxando o capuz para trás. Seus olhos eram completamente negros, sem íris ou pupilas. Apenas um abismo vazio, que refletia a luz da vela de forma antinatural. O coração de Carlos disparou, e ele tentou recuar, mas estava paralisado. "Alguém virá nos buscar", disse a mais velha, com uma calma perturbadora. "Precisamos esperar aqui." Carlos tentou responder, mas sua voz parecia aprisionada. Ele olhou ao redor, desesperado, e percebeu que as portas e janelas estavam inexplicavelmente trancadas. Um cheiro acre de enxofre começou a invadir o ar, fazendo-o engasgar. Ele sentiu uma fraqueza crescente, como se algo invisível drenasse sua energia. Ao olhar para as sombras, percebeu que outras presenças estavam surgindo. Pequenas figuras de crianças emergiam, seus rostos pálidos e olhos negros brilhando na penumbra. O medo tomou conta de Carlos.
Ele correu para a porta da frente e tentou abrir, mas era como se estivesse fundida ao próprio ar. Você tem que nos ajudar. A voz da mais velha ecoava em sua mente agora, enquanto a sensação de invasão era insuportável. Era como se ela estivesse dentro de sua cabeça, mexendo em suas memórias e pensamentos. Desesperado, Carlos tomou uma decisão impulsiva. Correu para a janela da sala e, com todas as suas forças, atirou-se contra o vidro. O impacto foi brutal, cortando sua pele e espalhando estilhaços por todo lado. Mas a dor era bem-vinda comparada ao terror que deixava para trás. Ele caiu na lama, a chuva fria lavando seu rosto ensanguentado. Levantando-se com dificuldade, olhou para trás. Uma das crianças estava na soleira da porta observando-o. Seus lábios se moviam, murmurando algo que ele não conseguia entender. Subitamente, a criança começou a caminhar em sua direção. Seus passos lentos e deliberados, como se soubesse que não havia pressa, pois ele não tinha para onde fugir. Por favor, volte, a criança disse, sua voz ecoando na tempestade. Você tem que nos ajudar. Carlos, tomado pelo pânico, começou a correr. A chuva torrencial dificultava sua visão, e o solo lamacento tornava cada passo uma luta. Ele tropeçava, caía e se levantava novamente, desesperado para escapar. Atrás dele, a criança continuava a segui-lo, sua voz suave e insistente cortando o barulho da tempestade. Não fuja, ela dizia. Você não pode escapar de nós. Carlos sentia o coração batendo forte no peito, a respiração ofegante. Ele olhava para trás constantemente, vendo a figura pálida da criança se aproximando cada vez mais. A cada passo, a voz da criança parecia mais alta, mais insistente, como se estivesse dentro de sua cabeça. Volte, ela repetia. Você tem que nos ajudar. Em um momento de desespero, Carlos tropeçou em uma raiz e caiu pesadamente no chão. A dor explodiu em seu corpo, mas ele não podia parar. Ele se levantou novamente, cambaleando, e continuou a correr. A criança estava agora a poucos metros de distância, sua presença opressiva e inescapável. Por favor, volte, a criança disse novamente. Sua voz quase um sussurro, mas ainda assim audível acima do rugido da tempestade. Carlos sentiu uma fraqueza crescente, como se algo estivesse drenando sua energia. Ele sabia que não poderia continuar por muito mais tempo. Com um último esforço, ele se jogou para a frente, tentando escapar da perseguição implacável. Foi então que uma luz intensa o envolveu, ofuscando tudo ao seu redor. Ele tentou gritar, mas o som foi engolido pelo brilho. A última coisa que viu foi a figura da criança, parada diante dele, seus olhos negros refletindo a luz de forma antinatural. Na manhã seguinte, sua esposa e filha retornaram. O que encontraram foi uma cena de caos absoluto. Os móveis estavam revirados, havia marcas de pequenas mãos nas janelas e o cheiro acre de enxofre persistia no ar. Elas chamaram por Carlos, mas ele não estava em lugar algum. Horas depois, ele foi encontrado no quintal, encolhido debaixo de uma árvore. Molhado, tremendo e com os olhos arregalados, Carlos murmurava incoerências sobre as crianças. Quando finalmente conseguiu falar, contou uma história que ninguém acreditou. Ele dizia que aquelas crianças de olhos negros haviam invadido sua casa, trazendo algo muito pior do que o frio ou a chuva. Carlos nunca mais foi o mesmo. Ele vivia em paranoia constante, evitando qualquer sinal de tempestade. Frequentemente acordava no meio da noite, gritando que elas estavam voltando. Em uma noite particularmente tempestuosa, vizinhos afirmaram ter visto duas crianças caminhando pela estrada, olhando para as janelas de sua casa. A vida de Carlos se transformou em um pesadelo interminável. Ele passava os dias trancado em casa, com todas as portas e janelas fechadas, mesmo nos dias mais quentes. Sua esposa, preocupada com seu estado mental, tentava convencê-lo a procurar ajuda, mas ele se recusava. Ele sabia que ninguém acreditaria em sua história, e a ideia de ser internado em um hospício era ainda mais aterrorizante do que viver com o medo constante. As noites eram as piores. Carlos se sentava na poltrona, a mesma onde estava naquela fatídica noite, e ficava olhando para a porta,
esperando que as batidas voltassem. Ele ouvia cada som, cada rangido da casa, como se fosse um sinal de que elas estavam de volta. O cheiro de enxofre parecia impregnado em suas narinas, e ele frequentemente sentia a presença das crianças, mesmo quando não havia nada visível. Sua filha, que antes era uma fonte de alegria, agora era um lembrete constante do terror que ele havia experimentado. Ele mal conseguia olhar para ela sem sentir um arrepio percorrer sua espinha. Sua esposa, desesperada para ajudar, tentava conversar com ele. Mas Carlos se fechava cada vez mais em si mesmo, incapaz de expressar o horror que sentia. Em uma noite particularmente tempestuosa, Carlos estava sentado na poltrona, tremendo de medo. A chuva batia nas janelas com a mesma intensidade daquela noite, e ele sentia que algo estava prestes a acontecer. De repente, ouviu as batidas, leves e hesitantes, quase engolidas pelo som da chuva. Ele sabia que elas estavam de volta. Com o coração acelerado, ele se levantou lentamente e se dirigiu à porta. Ao abri-la, encontrou as duas crianças, exatamente como naquela noite. Elas estavam encharcadas, usando as mesmas capas de chuva amarelas desbotadas. A mais velha ergueu o rosto, e ele viu novamente aqueles olhos negros, sem íris ou pupilas. "Você tem que nos ajudar", ela disse com a mesma calma perturbadora. Carlos, paralisado de medo, não conseguiu responder. Ele sentiu a fraqueza invadir seu corpo novamente, como se algo estivesse drenando sua energia. As crianças entraram na casa, e ele não conseguiu impedi-las. Elas se dirigiram ao quarto de sua filha, e ele as seguiu, incapaz de resistir. Dessa vez, ele sabia que não havia escapatória. Ele estava preso em um ciclo interminável de terror, incapaz de escapar das crianças de olhos negros. Elas haviam se tornado uma parte permanente de sua vida, uma presença constante que ele não podia ignorar. A história de Carlos é um lembrete sombrio de que, às vezes, os horrores que enfrentamos não são apenas frutos de nossa imaginação, mas sim entidades reais que podem invadir nossas vidas e nos transformar para sempre. As crianças de olhos negros, com sua presença perturbadora e seus olhares vazios, são um símbolo do desconhecido e do inexplicável, algo que nos assombra e nos persegue, mesmo quando tentamos escapar. Carlos, um homem que antes apreciava a solidão, agora vive em um estado constante de medo e paranoia, incapaz de encontrar paz ou conforto. Sua história serve como um aviso para todos nós. Às vezes, as coisas que mais tememos estão mais perto do que imaginamos, e uma vez que cruzam nosso caminho, não há como voltar atrás. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Se você tem uma história de terror ou suspense que gostaria de ouvir aqui, envie para a gente. Quem sabe sua história não é a próxima a ser narrada? Até a próxima. E cuidado com o que se esconde na escuridão.